Da tribuna, diversos deputados se manifestaram contra a indicação do ministro de Lula, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal e alertaram os senadores sobre as consequências de suas escolhas. O deputado Coronel Crisóstomo apontou: os brasileiros são contra Flávio Dino no STF, logicamente. Por quê? O ministro não deve receber ninguém ligado a crimes, e ele fez isso. O ministro não deve cometer crime de responsabilidade, e ele cometeu, ao não obedecer à convocação para depor na Câmara dos Deputados. Flávio Dino não veio, mesmo tendo sido convocado. Crime de responsabilidade. Ele também deu toda a cobertura para prenderem inocentes em 8 de janeiro. E ele ainda sumiu com imagens das câmeras de segurança daquele dia. O deputado disse: eu pergunto aqui aos parlamentares, os senhores querem um camarada desses no STF que não obedece a nada, não obedece à lei, não obedece à convocação? É isso que queremos? Não. O Brasil não aceita isso. O Brasil não merece isso. O deputado Pedro Ayrara, por seu turno, lembrou as palavras do próprio Lula, que disse que não seria apropriado nomear os companheiros para a Corte Constitucional. O deputado citou Lula: não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. O deputado disse: quem falou essas palavras não fui eu, foi o presidente Lula, há exatamente um ano, no dia 16 de outubro de 2022, durante um debate da campanha presidencial. E hoje nós lidamos com a indicação do ministro Flávio Dino para compor a Suprema Corte. Indicar um político para uma vaga da Suprema Corte abre um precedente extremamente perigoso. É importante destacar que não se trata de Flávio Dino, mas da indicação para uma vaga que precisa ser eminentemente técnica, eminentemente isenta de uma pessoa com a trajetória política, com a participação política de Flávio Dino. Não é adequado. Isso vale para políticos de esquerda, de direita, de centro, qualquer que seja o presidente da República. Ayrara acrescentou: é necessário que este Congresso se posicione e que o Senado, na avaliação que fará agora, passe essa mensagem. Mais uma vez, não se trata de ser contrário à figura de Flávio Dino, mas sim de ser contrário à indicação de uma figura política para um cargo que precisa ser técnico. O deputado Nicolas Ferreira fez um apelo aos senadores, lembrando que o país não está em tempos pacíficos. O deputado também lembrou que Lula, durante a campanha, disse que seria imprudente indicar um amigo e disse: e o que aconteceu? Agora a indicação de Flávio Dino, amigo de Lula, para o STF. Nicolas afirmou: isso aqui não é um debate entre direita e esquerda, não. Isso é um debate de lógica. 2 mais 2 são 4, mas para petista, 2 mais 2 são 5, são 6, porque a realidade é relativa e até picanha vira abóbora. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, o caminho da pacificação do Estado democrático de direito, da harmonia entre os poderes, o Flávio Dino representa o excesso do oposto disso. Ele é uma pessoa política, uma pessoa persecutória, uma pessoa que não tem dado um bom exemplo como ministro no âmbito técnico, não estou dizendo nem no âmbito ideológico. O deputado se dirigiu aos senadores dizendo: esse é um momento histórico no nosso país. Se os senhores estão pensando que, dando aval para o Flávio Dino ser ministro do STF, terão paz, podem ter certeza de que a população brasileira não concederá paz aos senhores. Não há condição de colocar mais uma pessoa ditatorial e tirânica. Eu tenho certeza de que se um processo meu ou de um opositor político dele chegar até lá, ele não o julgará de forma imparcial. E quem disser isso é hipócrita e mentiroso. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021,
confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Grato, presidente. Olá, minha Rondônia. Olá, Brasil. O assunto que eu quero trazer para cá agora está rodando em todos os cantos do Brasil. Trata sobre a nomeação possível, tomara que não, do próximo ministro do STF. Estão aí rodando dizendo que é o senhor Flávio Dino. Eu quero dizer o seguinte, Brasil: foi aprovado no Senado, antes de eu tratar da questão do Flávio Dino, foi aprovado no Senado a limitação da decisão monocrática no STF, que são decisões dadas por um único juiz. Isso não só para o STF, como também para os tribunais superiores. Os brasileiros não querem mais deixar os juízes fazer o que querem no STF. Não querem. Basta perguntar na rua. Gostei também que lá no Senado tem a PEC 16 de 2019. Limita o mandato dos ministros do STF para 8 anos de mandato. É muito mandato já, né? Muitos anos já. Vamos acabar com essa vitalidade. Quem está dizendo isso é o Brasil. Vamos continuar. Os brasileiros são contra Flávio Dino. No STF, logicamente. Por quê? Um ministro não deve receber ninguém ligado a crimes. E ele fez isso. Continuando. Não deve cometer crime de responsabilidade. Ele cometeu ao não obedecer à convocação para depor na Câmara dos Deputados. Flávio Dino não veio mesmo sendo convocado. Crime de responsabilidade. Também deu toda a cobertura para prender inocentes em 8 de janeiro. Ele ainda sumiu com imagens das câmaras de segurança daquele dia. Atenção, Brasil, olha, isso aqui, ó. Vamos deixar enroladinho, porque não precisa falar mais nada. Esse cidadão tem condições de ir para o STF? Eu pergunto aqui para os parlamentares: vocês querem um camarada desse no STF?
que não obedece nada, não obedece lei, não obedece convocação. É isso que queremos? Não! O Brasil não aceita isso, o Brasil não merece isso. Por isso, senhor Flávio... Para concluir, senhor deputado. Me entregaram um papel aqui, mas parece que está em branco desse lado. Está em branco desse lado, nem sei o que está escrito. Desse lado aqui está em branco. Flávio Dino, não sou eu que estou falando, é o Brasil que está mandando o recado para o senhor. Ele está dizendo, Flávio Dino, não ao STF. Flávio Dino, não ao STF. Agradeço. Obrigado, presidente. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. Eu, sinceramente, estou convencido de que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigos, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Senhor presidente, quem falou essas palavras não fui eu. Foi o presidente Lula, há exatamente um ano, dia 16 de outubro de 2022, durante um debate da campanha presidencial. E hoje a gente lida com a indicação do ministro Flávio Dino para poder comprar a Suprema Corte. Um político por uma vaga da Suprema Corte abre um precedente extremamente perigoso. E o que é importante destacar aqui é que não se trata de Flávio Dino, mas indicar para uma vaga que precisa ser eminentemente técnica, eminentemente isenta, uma pessoa com uma trajetória política, a participação política de Flávio Dino, não é adequado. Isso vale para políticos de esquerda, de direita, de centro, qualquer que seja o presidente da República. A gente tem discussões na Suprema Corte que elas precisam ser conduzidas de formas absolutamente imparciais. E para além disso, senhor presidente, a gente precisa também pensar o seguinte: quando o presidente Lula ele subiu, a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de líder indígena, de uma catadora e de tantas outras pessoas que representam a diversidade do nosso Brasil, ele assumiu um compromisso também com a diversidade. A gente está falando de uma vaga que foi deixada por uma ministra. Existia toda uma comoção e um compromisso não oficial da indicação de outra ministra para essa vaga. E, mais uma vez, a gente tem essa diversidade sendo apresentada no discurso de forma puramente retórica, mas na hora realmente da indicação, a gente tem uma indicação de uma pessoa política. E, mais uma vez, não se trata aqui da trajetória jurídica, do notável saber jurídico ou não da figura do Flávio Dino, mas sim da gente ter uma pessoa que não deveria estar nessa cadeira, considerando a quantidade de grandes autoridades, de grandes pensadores de direito que merecem, que precisam estar nessa vaga. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu acho que é muito importante que a gente abra os olhos da população brasileira para que, de forma muito responsável, de forma muito ponderada, a gente possa fazer essa crítica e essa autocrítica. Porque muitas pessoas que sempre levantaram essa bandeira da indicação, que diziam que a subida do Lula à presidência representaria esse aumento da diversidade, sobretudo nesse espaço de poder, agora, mais uma vez, lidam com mais do mesmo. De nada adianta, senhor presidente, essas atitudes, elas serem criticadas, os discursos de mudança serem prometidos, se quando efetivamente as pessoas que têm o poder dessas indicações, a gente continua fazendo mais do mesmo. Nesse sentido, é necessário que esse Congresso se posicione e que o Senado, na avaliação que ele precisa fazer agora, que ele possa passar essa mensagem. Mais uma vez, não é ser contrário à figura de Flávio Dino, mas sim contrário à indicação de uma pessoa, de uma figura política, para um cargo que precisa ser técnico, para um cargo... Senhor presidente, boa tarde, deputados. Eu subo mais uma vez aqui nessa tribuna para poder fazer um apelo ao Senado Federal. Nosso cenário político está completamente não pacificado.
E eu sei que a classe política, quanto tanto de juristas, senadores, deputados, querem pacificar o país. Inclusive, o Lula foi eleito com essa narrativa. Inclusive, em seus debates, deixou bem claro de que seria imprudente da parte dele, negligente, desrespeitoso, indicar um amigo ao STF. Afinal de contas, seria algo contraditório, porque um juiz ele julga de acordo com a lei e com a Constituição. E claramente um amigo seria parcial e iria dar com certeza sentenças benéficas ao seu amigo. E o que aconteceu? Nós temos agora a indicação do Flávio Dino, amigo de Lula, para o STF. E, meus senhores, aqui não é uma questão de coerência comigo, tá? É uma questão de coerência com vocês mesmos. Porque não fui eu que disse essas palavras, foi o teu presidente Lula que disse isso, de que seria imprudente indicar um amigo. De duas uma, ou o Dino não é amigo do Lula, ou senão ele é, e ele está sendo contraditório. Portanto, isso aqui não é um debate entre direita e esquerda, não, tá? É um debate de lógica. 2 mais 2 é igual a 4. Mas para petista, 2 mais 2 é igual a 5, é igual a 6, porque a realidade ela é relativa. Até picanha vira abóbora. Ou seja, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, o caminho da pacificação, do Estado democrático de direito, da harmonia entre os poderes, o Flávio Dino representa o excesso do oposto disso. Uma pessoa que é política, uma pessoa que é persecutória, uma pessoa que não tem dado um bom exemplo como ministro. No âmbito técnico, não estou dizendo nem no âmbito ideológico. As apreensões de drogas têm caído no Brasil. Nós temos visto o crime organizado, inclusive ter reuniões dentro do teu próprio ministério. O ministério que deveria combater o crime organizado recebe a dama do tráfico, inclusive sendo custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos, que deveria estar preocupado com pessoas, vítimas, mas nada mexem a não ser quando se há uma preocupação com o bandido e o criminoso. Então, senadores, de fato é um momento histórico no nosso país, onde se vocês estão pensando que dando aval ao ministro Dino a ser ministro do STF, vocês terão paz, pode ter certeza que a população brasileira não concederá paz a vocês. Não tem condição colocar mais uma pessoa ditatorial tirânica, porque eu tenho certeza, se um processo meu ou de um opositor político dele chegar até lá, ele não julgará de forma parcial. E quem dizer isso é hipócrita e mentiroso. Que Deus tenha misericórdia desse país e continuamos fazendo... Valeu, Nicolas.